8ª Semana da Justiça pela Paz em Casa mobiliza comarcas goianas. Inaugurada em Buriti Alegre um novo centro judiciário de solução de conflitos e cidadania. Inaugurada também central de monitoramento de sistemas do Poder Judiciário. No Justiça em Foco de hoje vamos receber o desembargador Nicomedes Borges, que vai falar sobre perdão judicial. Essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. A 8ª Semana da Justiça pela Paz em Casa mobilizou comarcas goianas no combate à violência doméstica. Acompanhe. Desde a última segunda-feira até este sábado, 9 comarcas do interior, além da capital, realizaram várias atividades com o objetivo de intensificar o combate à violência no lar. Uma força-tarefa para julgamentos concentrados de ações relativas à violência de gênero também foi realizada. Em todo o estado foram agilizados cerca de 1.800 processos. Em Goiânia foram oferecidas palestras, atendimentos jurídico e psicológico, curso de automaquiagem, rodas de conversa e oficinas. A psicóloga Thaísa Moiana foi responsável por oficinas voltadas à reflexão, manutenção e restauração das relações familiares. Tipicamente, a gente entende a violência contra a mulher quase sempre como agressão física, né? Mas ela não é só isso. A Lei Maria da Penha já reconhece a agressão psicológica, a agressão emocional, né? A violência física e até o homicídio como formas de violência. A Semana da Justiça pela Paz em Casa faz parte da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário, instituída pelo CNJ e foi realizada em todos os estados brasileiros. Em Goiás, ela foi organizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e Execução Penal, presidida pela desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis. A importância principal que eu acho, além de acelerar processos de júris e fazer mais círculos restaurativos, é mostrar para a comunidade, todo evento que acontece, a comunidade toma mais conhecimento da existência desses fatos. E elas vão tomar conhecimento que existe vara da mulher, que existe delegacia própria para receber as mulheres, que está existindo uma rede de tratamento para as mulheres, para elas saberem o que elas podem fazer quando são agredidas. Na abertura do evento, o presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, salientou a importância da união de esforços para enfrentar a violência doméstica. A superintendente executiva da Mulher e da Igualdade Racial, Gláucia Maria Teodoro, também acredita que o diálogo entre os distintos poderes é fundamental no combate ao problema. Na verdade, nós temos que formar uma rede de proteção à mulher, junto com o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, para que elas tenham, de fato, as políticas públicas, tanto de prevenção, acolhimento e repressão, e serem, de fato, implementadas pelo poder público. Os dados relativos à violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. Segundo o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Ocorre um estupro a cada 11 minutos, um feminicídio a cada 90 minutos e 179 relatos de agressão por dia. Só em 2013, 13 homicídios femininos foram registrados. Por isso, a titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Goiânia elogiou a iniciativa do TJGO. Segundo ela, são registrados em média 300 ocorrências relativas à violência contra a mulher por mês. De ano após ano, nós percebemos sim um aumento no número de ocorrências registradas. Eu não posso dizer efetivamente se esse aumento está diretamente relacionado ao aumento da violência ou a esse aumento de conscientização das vítimas quando elas denunciam mais seus agressores. Eu acredito que é um misto desses dois fatores. Efetivamente e infelizmente nós temos um aumento, nós sentimos um aumento
na prática da violência contra a mulher, mas também sentimos que a mulher está mais consciente. A vítima, essa mulher em situação de violência, ela está mais intolerante a essas ações violentas dos seus parceiros ou ex-parceiros. Então, elas já estão procurando a delegacia, muitas vezes, já na primeira situação de violência. Agora vamos conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Mulher que teve boletim de ocorrência de tentativa de homicídio divulgado no WhatsApp será indenizada. O juiz da comarca de Niquelândia condenou o estado de Goiás a indenizar uma mulher em R$10 mil por danos morais. Ela teve boletim de ocorrência divulgado pelo Corpo de Bombeiros após tentativa de suicídio em grupos de WhatsApp. A foto do documento que apresentava um resumo da ocorrência circulou em vários grupos até chegar ao conhecimento da mulher. Na ocasião, o magistrado ponderou que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos devem responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Mantida a condenação de ex-prefeito de Jataí por improbidade administrativa. O ex-prefeito de Jataí, Fernando Henrique Pérez, foi condenado por improbidade administrativa. Ele teria utilizado indevidamente máquinas e servidores públicos em obras e serviços particulares. O ex-prefeito perderá o cargo público caso ainda o exerça e não poderá contratar ou receber benefícios do poder público, assim como terá suspensos os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e também terá que pagar multa civil de R$41 mil. A decisão é da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo como relator o desembargador Francisco Vildon. Loja de produtos esportivos tem de pagar ECAD por músicas tocadas no estabelecimento. As lojas Centauro terão de recolher contribuição autoral por causa da sonorização ambiente. A ação foi ajuizada pelo Escritório de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, em face da inadimplência da empresa, que deixou de pagar as parcelas mensais desde fevereiro de 2009. A sentença é do juiz Vanderlei Caires Pinheiro, da 2ª Vara Civil de Aparecida de Goiânia. A seguir, no quadro Justiça em Foco, vamos receber o desembargador Nicomedes Borges, que vai falar sobre perdão judicial. É daqui a pouco. O Agenda Judiciária está de volta e você acompanha agora o quadro Justiça em Foco. Olá, o Justiça em Foco de hoje recebe aqui nos nossos estúdios o desembargador Nicomedes Borges e ele que vai falar sobre perdão judicial. Primeiro eu quero já agradecer a participação do senhor, desembargador, e começar entendendo um pouquinho o que seria esse perdão judicial. O perdão judicial é cabível porque é um direito subjetivo do réu. Esse é o primeiro ponto. Ele é cabível em qualquer instância, independente de pedido, quando o magistrado percebe que é uma questão até de ordem pública, ou quando existe extinção de punibilidade. E ainda quando o instituto despenalizador está desprovido de qualquer cláusula, de qualquer carga condenatória. Esses são os principais pontos onde se aplica o perdão judicial. Esse perdão judicial, ele não necessariamente precisa vir com o pedido de uma das partes. O próprio magistrado, ele pode entender que naquele caso é necessário aplicar esse perdão judicial. Exatamente. Independente de pedido, o magistrado, usando da sua sensibilidade, ele deverá analisar se cabe ou não o perdão judicial. E eu já apliquei perdão judicial até em habeas corpus, determinando o trancamento de ação. Um caso que me comoveu, eu analisei, tive cautela de verificar se naquela situação caberia, entendi que sim, tanto é que apliquei o perdão judicial. É um instituto muito importante que nós temos no direito penal para que você, às vezes, resolva a situação que poderia perdurar no tempo e alguém que não precisaria estar
respondendo por um processo e você encerrar através do perdão judicial. Desembargador, o senhor hoje, como desembargador, já trabalha nessa questão do segundo grau. Esse processo, ele, estando num primeiro grau, o juiz, o magistrado, ele já pode aplicar o perdão judicial ou seria só uma exclusividade para o segundo grau? Não, em qualquer fase do processo pode ser aplicado o perdão judicial. O magistrado deverá ter a sensibilidade de entender se existe necessidade ou não do perdão judicial. Eu diria até que não seria nenhuma questão de necessidade, seria uma questão de o juiz entender que não tem sentido submeter determinado réu a uma pena em situação em que pode ser aplicado o perdão judicial. A gente poderia falar em bom senso? Seria isso? Bom senso, questão humanitária. O juiz não pode, às vezes, ficar com aquele espírito assim de, mas será? Vou deixar, principalmente quando é em habeas corpus, que a regra é você não ter condição de analisar na via estreita do habeas corpus culpa, maiores provas, aí fica, o normal é você não aplicar em habeas corpus, até pela restrição que existe de conjunto probatório e tudo dentro do habeas corpus, em face de ser uma via muito estreita. Mas eu já apliquei em habeas corpus numa situação específica, onde um casal, ao visitar alguns amigos num determinado dia do final de semana, ao final da visita, já se preparando para ir embora, colocar a criança no carrinho para ser transportado no banco traseiro, e a mãe foi preparar uma mamadeira para aquela criança. Ocorre que a criança se soltou, se dirigiu em direção à piscina e ali ele caiu. Embora tenham sido envidados todos os esforços para que aquela criança não viesse a óbito, isso foi inevitável. Ela acabou vindo a óbito e o Ministério Público está no papel dele. Propôs ação penal contra os pais da criança. Nesse caso específico, o que é que o senhor entendeu para aplicar esse perdão judicial? Bom, o pedido que veio era para tentar antecipar a audiência. A audiência estava marcada para 2019 e, a partir daí, me chamou a atenção o processo. Um casal, numa situação dessa, esperar até 2019 para ter um desfecho nesse processo, eu achei que era inadequado. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. O segundo ponto é que eu fui analisar se de fato tinha ocorrido ali um homicídio doloso ou se, na verdade, foi uma fatalidade. E a conclusão que eu cheguei é que tinha ocorrido uma tragédia. Esse seria o tema correto para tratarmos. Estamos aqui tratando de uma tragédia, porque esses pais, ao serem penalizados com a perda do único filho, ainda responderam um processo, a partir daí eu fui me informar mais a respeito do processo principal e acabou que culminou nesse voto de trancamento da ação por perdão judicial. Tem casos que deixam a gente com a consciência muito tranquila. Nesse caso dos pais prorrogar até 2019, um processo seria prorrogar também o sofrimento deles? É um sofrimento desnecessário. Eu entendi que o trancamento pelo perdão judicial seria perfeitamente viável, embora eu tenha consciência que existe divergência na doutrina. Uns acham que o perdão judicial só pode ser aplicado depois da sentença.
a tese majoritária é que você pode aplicar em qualquer momento. E foi o que eu fiz, mesmo em sede de habeas corpus. Antes de qualquer sentença, eu apliquei o perdão judicial. Não me arrependo disso e qualquer caso parecido com esse que chegar em minhas mãos, certamente receberá o perdão judicial. Esse é um dos casos que ganhou destaque, até na mídia foi parar. Mas também tem outros casos onde o senhor também já aplicou essa questão do perdão judicial. Sim, já apliquei também após a sentença, né? Eu te dizia que você pode aplicar depois da sentença ou antes, depende da corrente a que você se filie. São duas correntes nesse sentido. E eu já apliquei num caso onde já havia sentença, um senhor que já tinha mais de 70 anos, comportamento excelente, muito doente, sem condições físicas de cumprir a pena. Eu achei que seria o caso também de conceder o perdão judicial. O crime não foi feito com violência, enfim, série de fatores que eu pesei para fazer o perdão judicial nesse outro caso. E, desembargador, uma vez que é aplicado esse perdão judicial, ele é possível recorrer a esse perdão ou não? Com certeza. O Ministério Público tem todo o direito de recorrer. Nesse caso específico desse habeas corpus, até não sei se houve recurso, mas é possível, sim. Tá certo, quero agradecer a participação do senhor aqui no Justiça em Foco e deixar aberto para o senhor nos receber mais vezes. Muito obrigado, Giovanni. Eu estou à disposição, sempre que precisar, meu gabinete está aberto. Um grande abraço a todos, um abraço a você. Tá certo, desembargador. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco, que hoje falou sobre perdão judicial com o desembargador Nicomedes. Até a próxima. Fique agora com a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 28 de agosto, às 9 horas da manhã, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, será realizado o segundo ciclo de estudos sobre recursos repetitivos. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo. Não saia daí. O Agenda Judiciária já está de volta e agora você vai ver que foi inaugurada a Central de Monitoramento de Sistemas do Poder Judiciário. Confira. A Central de Monitoramento de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conta com vigilância 24 horas durante todos os dias da semana, inclusive durante sábado, domingo e feriados. O local garante mais segurança aos sistemas de informação de todo o Judiciário goiano. A desembargadora Amélia Neto Martins de Araújo é a presidente da Comissão de Informatização do TJGO. O presidente do Poder Judiciário, desembargador Gilberto Marques Filho, ao lado de diretores de área e servidores, participou do lançamento da central. Foi aberta no TJGO uma exposição sobre a história do registro de imóveis em Goiânia. Acompanhe. Quem passa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pode visitar a exposição Linhas. Realizada pelo primeiro registro de imóveis da primeira circunscrição de Goiânia, a mostra tem o objetivo de proporcionar à sociedade mais conhecimento sobre essa atividade notarial. Ela foi realizada pelo historiador Hugo Gonçalves, responsável pelo arquivo do cartório. Nosso cartório é um dos mais antigos aqui da capital, né? Então a gente tem muita história lá no nosso arquivo que pode ser pesquisada, né? Que está lá porque é um arquivo que é de acesso público, né? E essa é uma das importâncias também do registro de imóveis. A gente mostra a evolução das técnicas, né? A evolução do material que a gente usa, das tecnologias, enfim. Então, mostrar isso para as pessoas que nem sempre têm conhecimento, né? Dessa situação. Então, é trazer conhecimento, a exposição teve esse caráter. Cartórios, por serem instituições históricas, se iniciaram com sistemas de escrita, depois passaram por máquinas datilográficas. Hoje trabalhamos na era do computador e já estamos pensando em registros virtuais, em registros que não dependam mais do suporte em papel.
Participaram da abertura da exposição o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes, desembargadores e juízes. Agora você vai ver que a creche do Poder Judiciário promoveu o evento em comemoração ao Dia dos Pais. Amor e parceria foram as palavras escolhidas para tematizar a comemoração ao Dia dos Pais na creche do Poder Judiciário. A comemoração esse ano foi feita mais tarde para aguardar a adaptação das novas crianças que chegaram na creche no mês de agosto. Ao longo de todo o dia foram feitas oficinas, brincadeiras e apresentações musicais. Nós aqui do SEI, do Tribunal de Justiça, vemos uma enorme importância essa integração entre pais e filhos para despertar o vínculo afetivo, as emoções, para reafirmar esse amor com a criança. Então esse é um momento na comemoração do Dia dos Pais para eles estarem vivenciando isso, com brincadeiras, com músicas, trocando essa troca de afeto entre pai e filhos. No mesmo dia, a Diretoria de Recursos Humanos também realizou um happy hour em comemoração ao Dia dos Pais. O evento foi no estacionamento do tribunal, no setor oeste, e contou com food trucks e apresentação musical. Mais um Sejus que foi inaugurado no estado de Goiás. Dessa vez, a comarca contemplada foi Buriti Alegre. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc de Buriti Alegre, foi o 56º instalado em Goiás. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, foi até a comarca participar da solenidade de inauguração. O centro permitirá, com maior ênfase, o cumprimento de um dos pilares da atividade jurisdicional e do novo Código de Processo Civil, que é a conciliação. Vamos ver as oportunidades de cursos e concursos no Poder Judiciário. O TJGO divulgou o edital de seleção para a contratação de 85 profissionais que atuarão como juízes leigos. As inscrições poderão ser feitas do dia 12 de setembro a 13 de outubro no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, a UFG. A Câmara Municipal de Santa Luzia publicou o edital de concurso público com vagas para advogado do PROCON e assessor jurídico da Procuradoria. As inscrições poderão ser feitas entre 7 de agosto e 7 de setembro no site da Fundação Mariana Rezende Costa. Fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você. Boa semana e até a próxima.